Pessoal, bom dia, Pai Senhor. Manhã abençoada para vocês nessa quarta-feira, dia 17 de setembro de 2025. Que o Senhor venha ministrar essa palavra aos nossos corações. Essa é a primeira mensagem do dia, as outras duas mensagens, uma no período da tarde e outra no período da noite. Vamos para a nossa conversa? Davi, ele fugindo de Saul, ele come do pão da preposição. Claro que não podia comer por conta das regras, cerimoniais ali do culto, mas ele chega até o lugar onde estava o sacerdote e era o único pão que tinha. O pão da preposição eram 10 pães colocados na presença, por isso conhecidos como pão da presença ou pão da preposição. E ele come aqueles pães porque todo sábado era trocado e os 10 pães que eram retirados, descartados, eles eram de consumo do sacerdote. Somente o sacerdote podia comer. E Davi come. E lá no Novo Testamento, Jesus, quando ele fala sobre as regras, as regras dos fariseus, as regras da lei, ele cita esse exemplo de Davi, que Davi, ele, por conta de uma ocasião excepcional, ele teve que tomar uma medida excepcional. E aí Davi, ele come aquele pão da preposição. E os fariseus estavam questionando, olha, os teus discípulos estão colhendo espigas de milho, colhendo as espigas no sábado, isso não pode, segundo a lei. Aí Jesus, ele menciona Davi comendo o pão da preposição e dando aos seus homens. Eu acho que esse é o ponto aqui, irmãos, nessa frase eu quero me ater. Em situações excepcionais, nós devemos tomar medidas excepcionais. E é claro que eu não estou falando aqui que você vai fazer uma loucura, que você vai agir na força do impulso e sair fazendo qualquer coisa. Não. Medidas excepcionais em Deus. Davi, ele era alguém que a palavra vai dizer que ele era guiado pelo Senhor. Na sua entrada e na sua saída, ele era dirigido, direcionado pelo Senhor. Então, sim, em situações excepcionais, devemos tomar em Deus medidas excepcionais. São necessárias, sabe? Atitudes que realmente, por mais drásticas que sejam, são necessárias para que se possa viver um novo momento. São necessárias para a manutenção da vida. E aqui eu não estou falando só de vida física, de necessidades como o pão, o nosso alimento cotidiano, as nossas despesas, as nossas demandas, mas principalmente a nossa vida espiritual. Porque tem coisas que minam a nossa fé, que minam a nossa saúde espiritual, coisas e pessoas que tiram totalmente a nossa vitalidade, a nossa vida em Deus, com Deus. E é necessário, sim, atitudes excepcionais em momentos excepcionais. E quando entramos em batalhas espirituais, nós não podemos entrar numa batalha sem um preparo, não é verdade? Quando você vê, isso é uma coisa que a história mostra, antes de qualquer guerra, a Bíblia mostra isso na sua parte histórica, antes de qualquer guerra, antes de qualquer batalha, havia todo um preparo. Havia todo um preparo de armas, de defesas, de escudos, de armas de cerco, preparo para a guerra. E esse preparo espiritual, ele é necessário, ele é indispensável. Nós precisamos desse preparo para que venhamos a alcançar êxito, a alcançar vitória. Não adianta a gente só falar assim, não, porque o Senhor vai me dar vitória, o Senhor está guerreando por mim. Sim, muitas das nossas guerras, nós não entendemos isso, que Deus sim guerreia por nós em todas elas, mas também devemos nos preparar, mas também devemos tomar atitudes excepcionais para momentos excepcionais. Esses dias eu falei aqui sobre a mobilização de guerra, que é uma atitude excepcional que qualquer país tem. Quando está numa guerra, ele mobiliza a economia para aquilo, e não é diferente, sabe? Davi, quando ele come do pão da preposição, ali existe uma regra, porque apesar de todas as regras, e Jesus, ele confronta isso, todas as regras humanas acerca de não comer o pão, de não poder, de isso, daquilo outro, e algumas levíticas realmente, como por exemplo o pão da preposição só poderia ser comido pelo sacerdote, a regra da vida, ela está acima. A graça de Deus para nos manter vivos, o amor de Deus para que não venhamos a morrer, está acima. Então não adianta
para Deus não valeria, não compensa. A prioridade para Deus é a salvação, é a vida, é a manutenção da vida e não a manutenção das regras. E hoje nós vivemos um evangelho onde as regras, os dogmas, as doutrinas, as regras humanas estão matando. Estão tirando pessoas da igreja, estão afastando pessoas do Senhor. Eu não digo aquilo que está escrito na palavra, porque nada podemos contra a verdade senão a própria verdade. A palavra de Deus não deve ser relativizada, ela deve ser cumprida. E a palavra de Deus, ela é o que é. Não estou falando da palavra, estou falando das regras humanas. Sabe? Pode barba? Não pode. Pode usar saia? Não pode. Pode pintar o cabelo? Não pode. Maquiagem? Pode? Não pode. Tatuagem? Pode? Não pode. Essas coisas todas humanas, onde priva o homem de uma verdadeira experiência com quem deve trazer a resposta, que é o Espírito Santo, porque quem estabelece os limites é o Espírito Santo. Se somos o templo do Espírito Santo, é Ele quem deve estabelecer os limites no templo, é Ele que deve nos estabelecer o limite acerca do que fazer e o que não fazer, e não o homem. Não são as regras humanas, e essas regras, elas estão sim matando pessoas. E essas regras, elas estão sim tirando pessoas da presença. O pão da preposição era o pão da presença. Davi comer aquele pão, era o pão da presença. Ele teve acesso a algo que a lei proibia através da graça. É a presença de Deus que nos dá acesso quando o homem nos impede, quando o homem nos atrapalha, quando as regras, as leis, os dogmas nos impedem de alcançar, mas a graça nos leva até a presença, a graça nos leva mais e mais e mais à presença dele. Medidas excepcionais, em situações excepcionais. Jesus fala sobre isso. Claro que uma alegoria tem todo um sentido espiritual, como estou falando. Naquele momento, aquele era o único pão que tinha. Naquele momento, aquele era o pão que ele deveria comer. O pão da presença, o pão da preposição. Era aquele pão que estava ali e que lhe foi servido. Então, meus irmãos, às vezes nós nos atemos ao evangelho humano, né? Mas o evangelho de Cristo, ele não é um evangelho teorizado, não é um evangelho da teologia, da teoria, não é um evangelho da filosofia, não é um evangelho humanizado, materializado, não. É um evangelho que é poder para transformar a vida do homem, para o levar ao céu, à eternidade, para tirar o homem do caminho do inferno, para uma vida eterna sem Deus, que é o inferno, que é o que o mundo caminha, que é o que o mundo vive, infelizmente. Esse é o verdadeiro evangelho de Cristo. Se o evangelho não traz mudança, se o evangelho não traz transformação, renúncia, se o evangelho não traz experiência, se o evangelho não traz mudança de essência, esse evangelho não está sendo vivido. Ou não é o verdadeiro evangelho. Pão da preposição. Eu falei sobre isso esses dias, quando o apóstolo fala de um rolo que ele... O profeta, se eu não me engano, ele fala de um rolo que ele pega e ele comeu, e foi doce nos lábios, na boca, porém amargo no ventre. Esse é o evangelho de Cristo. É doce na boca, né? É doce, é gostoso ouvir, é gostoso falar, é gostoso estar na igreja, uma palavra, fortalecimento, mas quando entra em nós nos confronta, mas quando entra em nós nos faz renunciar, quando entra em nós nos obriga a mudar. Por isso, e aí é amargo. Aí aquilo que era só doçura de maneira superficial é só doçura. Quem não gosta de ouvir uma palavra de fortalecimento, de renovo, de avivamento, de refrigério, mas quando entra em nós essa palavra viva, não a palavra apenas da vida, mas a palavra que é viva, eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, aí amarga no ventre, porque nos confronta, porque nos leva a olhar para o espelho da Bíblia e ver a verdade. Ali toda mentira cai, todo engano cai. Somos confrontados pelo Espírito Santo, pelo pão da presença. Que sentido espiritual, né? Davi comeu dentro dele, o pão da presença. Isso lhe trouxe vida, combustível para que ele continuasse na sua jornada, que não era uma jornada fácil, tá? Dali ele saiu e foi para Adulão, caverna de Adulão. Mas era um processo necessário para que lá na frente ele vivesse as promessas. Guarde essa palavra no seu coração. Deus te abençoe. A paz, Senhor.